Olá, paz do Senhor a todos. Mais uma vez aqui para uma pequena reflexão, ainda em Provérbios 26. Agora o versículo 22. E o título que a gente vai dar é Fuja do difamador. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. As palavras do difamador são como bocados deliciosos que descem ao íntimo do ventre. Esses difamadores, eles têm um prazer nessa atitude. E às vezes aquele que está ouvindo é enredado nessa situação. E a pessoa às vezes acaba sendo envolvido pelas palavras dele. E ele vai falando com um prazer sobre a outra pessoa, difamando a outra pessoa, e que se a gente não se ligar e não vigiar, a gente empresta o ouvido a esse tipo de situação. E daqui a pouco nós estamos com um problema na nossa vida por causa de dar ouvidos a um difamador, que está falando de uma terceira pessoa. Porque normalmente a gente reconhece a diferença entre um comentário sobre um amigo, sobre uma situação, sobre uma empresa, sobre o que for, e uma difamação. A gente deve ter o ouvido crítico suficiente para discernir essas duas coisas. Quando a coisa partir para a difamação, porque às vezes a pessoa tem algo contra uma outra pessoa que você não tem nada contra aquela pessoa. E às vezes você pode se pegar falando também a mesma coisa, concordando e acabando aumentando a informação ali, e você não tem nada com isso. Apenas, às vezes, para concordar e para não ficar sem graça com aquela pessoa que está falando de uma outra para você. E você entra num problema sem ter nada a ver com a situação. O conselho da palavra para esse tipo de situação é que a gente deve fugir. Fugir do difamador, porque não nos acrescenta em nada. A gente precisa ser apaziguador, a gente precisa ter palavra branda, a gente precisa ter essas atitudes todas que a gente vem falando nas reflexões anteriores, e aqui com relação à situação do difamador não é diferente. Não se meta em problema que você não foi chamado, não é isso? Toda essa reflexão nós estamos falando sobre Provérbios 26. E aqui fala do difamador. Então, fuja do difamador. Quando começarem a falar mal para você sobre outra pessoa, você fala, olha, não me leva mal não, mas essa pessoa não me fez nada de mal. Ou então, se você não quer chegar a esse ponto, simplesmente se cale, disfarça e saia. Ou mude de assunto. É o melhor a fazer, para que a gente também não seja um difamador da outra pessoa que não te fez nada. Até com razão para fazê-lo, é melhor não fazer. A Bíblia diz que se a gente não exceder a justiça dos fariseus, não vale de nada. Então, até com motivos que a gente tenha para difamar alguém, o nosso papel é não difamar, né? Para que a gente seja diferente da pessoa, tá bom? Fuja do difamador, se apega ao Espírito Santo. Ele vai te dar o fruto necessário, fruto do Espírito, aquele necessário para você saber se comportar na hora certa, tá bom? Que Deus abençoe, a paz a todos.